Iniciamos mais um dia do Elg Você, esse programa que traz muita informação, conteúdo, tudo com credibilidade. E hoje é terça-feira, temos um bate-papo mais que especial com ela, Fabi Totti, no seu quadro Insight de Marketing. Trouxe hoje 3 inspirações, que são 3 empresas regionais, que estão inovando no seu mercado, criando valor agregado, trazendo inspirações do luxo. E também vamos conversar com Kézia Dionis, falar tudo sobre vinhos. São mais de 10 mil variedades de uvas só dentre as vites viníferas, que são aquelas que têm melhor propriedade para fazer elaboração de vinhos. Então fica aqui comigo que o Elg Você está apenas começando. E hoje é terça-feira e toda terça-feira eu fico assim, gente, ansiosa para ele vir aqui passar todo o seu conhecimento, porque é uma oportunidade muito grande de nós termos Bruno Perim, essa referência em empreendedorismo, aqui com a gente no Elg Você toda semana. E hoje ele vai nos falar sobre referências. Minha gente, o pior que não ter informação é ter informação errada. Então ele está aí dando o caminho das pedras para o seu bolso nesse quadro semanal maravilhoso. Venha, Bruno Perim. Olá pessoal do programa Elg e Você, mais uma vez trocando essa ideia aqui. Então, bem-vindos, vamos falar de empreendedorismo e esse papo é sobre referências. Muitas pessoas se ferram hoje porque pegam referências que não são muito boas, não são válidas. O que isso quer dizer? Cara, você pegar alguém que simplesmente lê um livro e está te contando algumas ideias, que simplesmente resolveu falar de um assunto, você segue essas informações, é extremamente perigoso. Então você tem que tomar 2 cuidados muito fortes aí sobre as referências que você segue. Essa pessoa realmente tem know-how. Por que é tão importante isso? Porque essa pessoa tem know-how, cara, ela vai te evitar de tomar decisões ruins. Hoje você não ter informação é menos pior do que você ter uma informação completamente errada, porque você tomar uma decisão muito ruim do seu negócio, cara, pode te complicar bastante. E outro ponto é que se você tem a informação correta, se você segue alguém que manda muito bem, essa pessoa está te dando dicas valiosas, está te dando o caminho das pedras. Então, com certeza aí, vai te ajudar bastante. Eu falo seguido assim, cara, quando eu tô te contando algo do empreendedorismo, não é questão de, sei lá, mais de 100 livros que eu li de empreendedorismo, isso é um detalhe, mas é mais questão, cara, são mais de 1000 alunos de MBA, são 6 negócios ativos, ajudando muita gente todo dia no Instagram, então isso dá uma base muito legal para vir aqui e te dizer o seguinte, cara, ó, esse aqui é o melhor caminho para você seguir, evita isso aqui, é muita experiência por trás, então toma muito cuidado quem são as suas referências, porque tanto você pode seguir por um lado que não é bacana, quanto você pode acabar aí realmente tendo atalhos muito legais, tendo dicas muito preciosas que vão te levar a um caminho aí de bem mais sucesso. Então, cara, as pessoas que querem empreender com mais qualidade, que realmente querem sair bem nesse momento, devem priorizar as referências que escolhem. Isso faz uma diferença gritante para até onde você vai conseguir chegar. Muito obrigado aí pela sua atenção. Cara, deixa seus comentários quando puder. Eu sempre faço questão de responder, né? É sempre legal a gente estar conversando aí de assuntos que interessam vocês, que vocês tenham dúvidas, tá trocando essa experiência, acho que é o maior valor de todos. Então até a próxima, brigadão, tchau, tchau. Curtiram aí mais uma dica para o seu bolso do Bruno Perim? Então, se vocês têm dúvidas, podem mandar aqui nos nossos canais de comunicação do Elg Você, que o Bruno está à disposição para bater esse papo com a gente e ter essa troca, respondendo, tirando todas as suas dúvidas. E na próxima terça-feira ele volta.
E agora, vamos a esse momento muito importante do nosso programa, que olha, toda terça e toda quinta nós estamos aqui para informar vocês sobre tudo o que está acontecendo no nosso país, no mundo, o que há de mais importante, o que está bombando. Inicia agora o nosso quadro de notícias. Fiocruz fecha parceria com Oxford para produzir vacina contra coronavírus. O Ministério da Saúde anunciou no último dia 27, sábado, a produção de 30,4 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus, em parceria com a Universidade de Oxford, sobre um investimento de 127 milhões. O primeiro lote será previsto para ser produzido em dezembro e o segundo em janeiro pela Biomanguinhos, laboratório instalado na Fiocruz. Boicote à publicidade no Facebook será global, dizem organizadores. Ação que pressiona por medidas contra discurso de ódio tem adesão da Unilever, Coca-Cola, Starbucks e outras empresas. Desde que a campanha foi lançada, mais de 160 empresas firmaram um compromisso para parar de comprar anúncios na maior plataforma de mídia social do mundo. Com um contrato de 7 anos, Siqueira Júnior se torna o maior salário da Rede TV. Em tempo recorde, Siqueira Júnior assumiu status de estrela na Rede TV. Em sua primeira visita à sede do canal em São Paulo na semana passada, além de fazer peregrinação pelos muitos programas da casa, o apresentador assinou um contrato de 7 anos com a emissora. Princesa Eugênia mostra cicatriz nas costas e diz que tem orgulho da marca. A princesa Eugênia, neta da rainha Elizabeth, sempre falou abertamente sobre sua relação com a escoliose e com sua cicatriz, consequência de uma cirurgia na coluna ainda na infância. No último dia 28, ela celebrou o Dia da Conscientização pela Escoliose, publicando uma foto da marca em suas costas e incentivando os seguidores a sentir orgulho das suas. E convido vocês a ficarem aqui comigo, que na sequência tem a Késia Sommelier, que vem aí trazendo muitas informações sobre essa bebida que é do gosto de muitos. Ela contou muitas novidades e explicou muito sobre a história do vinho. E ela vem abrilhantando mais uma vez o nosso programa, que é daqui a pouquinho, logo após o comercial. A gente já volta em instantes. Voltamos e agora no Elgue Você vamos falar sobre uma bebida que é uma paixão de muitos e trouxemos uma referência no assunto que vai aí nos esclarecer, né, Késia, várias questões sobre o vinho. Késia Juni, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Elga. Obrigada pela participação. Nós já começamos até com algumas perguntas, né? É verdade, a Késia participou já do Elgue Você, foi algo que teve uma repercussão assim enorme, todo mundo falou, nossa, eu também quero mandar a minha perguntinha, eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma dúvida, e eu já quero começar perguntando a minha. Késia, onde é certo pegar na taça? Justamente, todas as taças têm essa haste mais longa, separando o bojo do pé, para você poder segurar na haste. Então aqui, de todas as taças, todos os estilos, desde a taça de espumante, brancos, rosés, até a taça de vinhos fortificados, é na haste que a gente segura. E eu costumo segurar aqui embaixo, ainda no pé, porque facilita na hora do giro. Mas segurando só aqui na haste, já não passa o calor da mão e nem as impressões digitais, para a gente poder fazer a etapa bem bacana também, que é uma das primeiras etapas, que é o visual. Depois aromático, depois gustativo. Viram, gente? Viu como vai ser interessante? Então já resolvi, estou pegando certo, mas todo mundo como eu, Tintim, quer conhecer um pouquinho sobre a Késia, sobre a sua história.
que momento nasceu essa paixão por vinhos, Kézia? Então, eu não tenho nenhuma referência de família, né? Os pais já bebiam vinho, como muitos sommeliers têm. E surgiu muito mais pela vontade de estudar, pelo meu gosto por estudar geografia, história, idiomas e de contar histórias. Eu falo que o que eu faço o tempo todo é contar histórias, desde a história de que a uva Merlot vem da referência do nome do pássaro Merle, né, que tem a coloração azulado exatamente como a casca da Merlot. A história do que tem a ver vinho e abelhinha, né? A abelhinha, então, algumas garrafas de espumantes eram lacradas com a cera da abelha e aí essa cera escorria para dentro do líquido, né? O açúcar provocava uma segunda fermentação e daí surgiram os espumantes. Então, é essa história de contar essas histórias é que eu gosto, que eu acho que é a melhor forma da gente entender sobre a história da humanidade, entender a cultura, a região, os costumes de cada povo, é entender o estilo de vinho, né, e de gastronomia daquela região. Então, quando a gente começa a falar de vinho, a gente não fala só da bebida, do líquido, dessa transformação do açúcar em álcool. A gente fala sobre clima, sobre a região, sobre a geografia, sobre a história daquele povo, né? Que tipo de colonização que chegou à Argentina, por exemplo, espanhóis, italianos, quais são as referências e o porquê da culinária, o porquê da harmonização, por exemplo, típica de churrasco com Malbec, porque a Malbec tem a mesma suculência que as carnes vermelhas. Os argentinos começaram a fazer vinhos para eles, para acompanhar as famosas parrilhas, né? Então eles queriam vinhos que acompanhassem churrasco. Então, a gente fazendo essas referências, juntando esses elementos, é que a gente começa a construir a história do mundo, né? O vinho faz parte da história da humanidade e até hoje. E é isso que chama bastante atenção, né? O contar história, cria um envolvimento, né? A pessoa com o vinho. E sobre as uvas, né? Todo mundo tem uma curiosidade, tem Cabernet, de qual uva, Merlot. Conta um pouquinho dessa parte pra gente, Kézia. Qual é a melhor uva, né? São mais de 10 mil variedades de uvas só dentre as vites viníferas, que são aquelas que têm melhor propriedade para fazer elaboração de vinhos. Então, hoje, disponível no mercado, outro dia eu fiz um áudio só sobre a pronúncia de 78 tipos de uva. Então, só entre 78, imagino que já seja uma surpresa, né? Grata surpresa que tem uma variedade muito grande, acho que eu falei de 38 variedades só entre as brancas, né? Sendo que a maioria das pessoas só conhece Chardonnay e Sauvignon Blanc. Entre as brancas, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah e Malbec entre as tintas, né? Então, falando poucas, descobrir a diferença visual, aromática e gustativa dessas uvas é só degustando. Então, se esse é o seu hobby, eu sempre falo, esteja preparado a começar a se aventurar. Escolha diferentes tipos de uvas para degustar no mesmo dia, ou escolha a mesma uva de diferentes regiões para comparar, que a mesma Cabernet Sauvignon pode ter aromas e sabores diferentes no Chile, totalmente diferente quando é produzido na França. Hoje, para você, qual é o melhor vinho? Vem de onde? Qual é o seu preferido? Não tem. São estilos e momentos. Então, assim, para um fim de tarde, beira de piscina, um dia que tá muito calor e tal, espumantes brancos ou rosés, né? Para harmonizar, por exemplo, com uma paella, eu prefiro um rosé. Para harmonizar com os nossos peixes da bacia pantaneira, os peixes mais gordos de água doce, um chardonnay. Agora para ser um cítrico, né? Com um ceviche, por exemplo, eu gosto de um pinot grigio. Isso só fiquei entre espumantes brancos e rosés. Aí os melhores tintos, aí a gente vai viajando. Então, eu, no momento, como eu estudo e pesquiso, eu estou num momento de uvas mais exóticas. Então, aqui, eu acabei de olhar ali, tem uma uva chamada Nero d'Avola, que é a uva da Sicília, de terroir vulcânico. Então, eu estou buscando essas coisas diferentes, né? Saindo um pouquinho do tradicional, de só Cabernet, Merlot, Cabernet Franc. Mas, para quem estiver começando no mundo do vinho, comece primeiro pelos mais clássicos, depois você começa a se aventurar. E eu te garanto que não vai parar nunca mais, porque não existe ex-apreciador de vinho. Eu também concordo. É questão, assim, de uma educação do paladar?
Você fala, comece primeiro por esses, para uma questão de educar. As papilas gustativas, elas vão sendo preparadas e ao longo do tempo, não é que você sai de vinhos de menor para maior qualidade, é que você começa realmente a evoluir o paladar. Então, da mesma forma, por exemplo, vou falar de coisas assim, do que eu tô olhando e vendo aqui. Você a vida toda gostou só de batons vermelhos ou antes você usava o rosinha e tá no momento de vermelho, sabe? Então, você tem um momento de moda que você gosta de oncinha e tem um momento que você gosta mais do preto e branco. Então, no vinho também é muito isso. A gente tem momentos, e não é só moda. A gente tem momentos que a gente tá tomando o clássico de um Valpolicella, por exemplo, que são vinhos que já foram discriminados, já foram o auge, já passaram o período de auge, passaram o período de baixa, que agora começaram a voltar. Então, tem momentos do vinho e tem fase que eu tô de Tempranillo, tem fase que eu quero Pinot Noir, tem fase que eu quero vinhos mais intensos, mais fortes. Então, a gente é muito de fase. E essa fase, o engraçado é que ela vai e volta, vai e volta. E a gente vai realmente evoluindo, mas essa evolução só nos mostra que existe uma situação e um momento ideal para cada um dos vinhos. Então não é que você começa em lambruscos, por exemplo, e aí de repente você evolui que nunca mais volta nisso. Não, você vai entender que à beira de uma piscina, num momento mais descontraído, quando você quer investir um pouco menos, mas ainda assim ter um bom vinho, você vai degustar um espumante mais simples. Eu tenho um momento de super comemoração de sei lá quantos anos de casamento, só a 2. São só 2 pessoas, eu posso investir numa super garrafa de champanhe safrado. Então é assim, a gente vai evoluindo para entender que tem momento para todos os vinhos. Viu? Nós separamos aqui algumas perguntinhas, algumas curiosidades, para tirar algumas dúvidas que são as mais frequentes, né, Kézia? Então, aqui representa muito essa minha primeira pergunta para a Kézia. Por que guardar o vinho deitado? Isso serve para manter a microoxigenação de vinhos que podem melhorar com o tempo, que não são todos, que hoje, de verdade, a maioria dos vinhos estão prontos para consumo e não vão mudar muito. Por isso, eles começaram a vir com tampas de vidro, tampas de rosca, chamadas de screw cap. Isso porque o sobreiro, que é a árvore que produz a cortiça para a elaboração dessas rolhas, ela só existe na região do Alentejo, em Portugal, e ela demora 9 anos para recuperar depois de extraído as cascas. Então, o consumo de vinho só vem aumentando. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, em 2018 nós crescemos 18,5%, em 2019 15%, 2020 vamos esperar pós-quarentena o que é que a gente vai ter de números de crescimento de consumo de vinho. Então o consumo veio aumentando e é claro que a plantação de sobreiros não acompanhou para fazer a extração da cortiça. Então as rolhas elas permitem uma microoxigenação, as rolhas de cortiça, né, permitem essa microoxigenação, essa troca de ar do líquido dentro com o ar fora da garrafa é importante para que o vinho continue evoluindo todas as partículas que saem, a molécula de aromas e de sabores do vinho. Isso é só para vinhos de guarda e normalmente são vinhos mais caros. O restante, a grande maioria do que a gente tem disponível no mercado, estão prontos. Então, ele pode ser rolha de vidro, pode ser rolha sintética, pode ser de aglomerado, que é a mistura sintético com cortiça, ou simplesmente screw cap. O screw cap veio também para facilitar o consumo e a abertura, o serviço. Você não precisa mais ter o investimento de eu preciso ter um saca-rolha, eu preciso saber abrir a garrafa de vinho para degustar o meu vinho. Não, eu simplesmente quero degustar o meu vinho. Então, girou, tá aberto. Viu, para aqueles que esqueceram o saca-rolha, quem já não passou por isso, né? Falou, olha, não tem diferenciação, né? Na loja, eu tenho que comprar o vinho e ainda tenho que comprar um saca-rolhas? Não, tem screw cap para isso, é só girar e facilita. E vamos a mais uma curiosidade que nós separamos aqui em relação à uva tinta, Kézia. Ela faz vinho branco? Faz também. Tem uma terminologia francesa que se chama Blanc de Blanc, são vinhos brancos feitos de uvas brancas. E a outra é Blanc de Noir, que são vinhos brancos feitos de uvas tintas. Porque o segredo está só na coloração do vinho, a coloração está na casca das uvas. Então, se o suco não tiver contato com a casca, ele pode ser um vinho
branco feito de uva tinta. Se ele tiver pouco tempo de contato com a casca, que nós chamamos de maceração, ele pode ficar rosé. E se ele tiver um tempo mais intenso de contato com a casca, pode se transformar nos vinhos tintos. Viu? Olha, tirando todas as suas dúvidas, né? Porque o vinho é assim, né? Muita gente fala, meu Deus, olha, eu quero entender um pouquinho mais. Você dá curso também? Tenho cursos, agora neste momento, e vou seguir pós-isolamento, que seja, vou continuar com os cursos online, porque a mentoria é muito bacana. Material disponível, todo mundo tem, videoaulas e tudo, mas o que eu tenho feito, Elga, é fazer a mentoria, que você está aqui na loja e aí você manda para mim assim, Késia, este Sauvignon Blanc ou este Chardonnay, melhor esse ou esse? Eu vou explicar para você qual é a diferença na hora. Né? Eu vou harmonizar hoje à noite, eu vou fazer tal prato, eu tenho em casa este e este vinho, qual que eu abro? Melhor este, aí eu explico o porquê. E as pessoas começam a degustar em casa, a gente tem um grupo já no Telegram, e aí eu vou conversando com eles, então eles mandam lá foto, hoje eu estou degustando esse. E aí eu começo a comentar, eles só me dão o gancho e eu começo a comentar de uma maneira muito espontânea. É isso que está fazendo com que as pessoas queiram se manter num curso, né, que na verdade é um grupo, que eu chamo de grupo exclusivo Happy Wine, que eu falo que é a melhor maneira de você aprender se divertindo. Então, tem conteúdo, tem um material, tudo para você baixar, 48 páginas de material. Fora isso, eu vou mandando os e-books para complementar, para ativar os estudos, para a pessoa lembrar que ela está participando de um grupo que estuda vinhos, mas o que todo mundo ama é a hora que está ali degustando e tudo, acompanhar as lives, degustar junto comigo e mandando mais perguntas e compartilhar. Então, isso de compartilhar a experiência, porque o meu gosto não é igual ao seu, né? Então, é isso que as pessoas estão gostando, de ter o acesso até mim para ter essa mentoria que os ajuda não só a escolher, a fazer uma melhor degustação e uma melhor harmonização. E o melhor ainda, a melhor compra, né? Porque às vezes a gente tem muita dúvida se realmente eu tenho que comprar só o que é mais caro. Às vezes eu posso te orientar a entender que tem vinhos bons e baratos. Você chega no supermercado ou na loja, como nós estamos aqui agora, e você fala, nossa, tenho que ir no vinho mais caro? Esse aí vai ser o melhor, principalmente quando é presente, né? Você quer impressionar, aí você fala, nossa, assim, você pode até exagerar, mas se for para o seu consumo, que aí você fala, não, eu quero consumir um vinho bom, mas não necessariamente quero pagar muito caro. Existe, então, essa opção? Existe, cada vez mais tem vinhos com bom, a gente fala assim, não é, eu não gosto muito de usar essa palavra de bom custo-benefício, mas com preços justos, né? E de ali entre 60 e até 100 reais você encontra excelentes vinhos. Tem várias opções e no mundo todo, porque antes a gente não encontrava isso no velho mundo, né? Em França, Espanha, Itália. Encontrava só nos vinhos Brasil, Chile, Argentina, preços, né? Até 100. Hoje a gente já consegue encontrar até 100 reais, consegue vinhos bons. Viu? Olha que dica essa, eu adorei. Tem uma que eu lembrei agora aqui pra gente falar, que é o pessoal que fala assim, ó, só gosto de docinhos, tenho salvação? Eu adorei essa. Tenho salvação? E eu falo o seguinte, se você acha que os melhores vinhos são os docinhos, você pode estar muito certo, mas tem que entender que doçura e suavidade são coisas diferentes no mundo do vinho. Quando eu falo que o vinho é suave, ele é suave de amargor, é um vinho seco, mas que tem uma suavidade em boca de tanino. O tanino não tem uma presença tão forte, né? Já os vinhos doces, aí sim, são vinhos de sobremesa. E é uma classificação importante de vinhos. Então, espumantes moscatéis, espumantes italianos no estilo Asti, que são extremamente doces. Vinho Santo, que são vinhos italianos de sobremesa. Os vinhos do Porto, tanto faz Porto Branco como Porto Tinto, são vinhos extremamente doces e perfeitos para acompanhar chocolates, tiramisus, todos os pavês, né, os nossos doces assim mais clássicos, os vinhos de colheita tardia, que são os brancos de colheita tardia, ou vai estar escrito no rótulo Late Harvest, os ice wines, que são os vinhos feitos de uvas congeladas no Canadá.
que tem notas aromáticas que lembram muito tangerina, todos os mais cítricos, só que extremamente doces. Então, todos esses vinhos são importantes, é uma classificação importante, são vinhos até mais caros, né? Só que são vinhos de sobremesa, que ficam perfeitos acompanhando doce, não para acompanhar comida salgada, não para acompanhar um jantar. Então ele entra no finalzinho e eu falo que é a melhor experiência porque fecha com chave de ouro. Eles são vendidos normalmente em garrafas de 375 ou 500 ml, porque é para servir uma quantidade bem pequena. Você serve todo mundo num jantar, né? Uma garrafa de Porto, você consegue servir até 15 doses, uma taça. Numa garrafa de Porto, serve todo mundo, substitui um café e fecha a papila gustativa. Da mesma forma que a gente deixa a sobremesa para o final, porque o doce é sentido na ponta e ele fecha as papilas, os vinhos de sobremesa têm a mesma função, de fechar as papilas gustativas. Então, se você colocar um vinho de sobremesa no momento errado, você não quer mais seguir a sequência de degustação, que é um outro tema importante. É isso que eu já ia perguntar. Eu falei, olha, já puxou o gancho aqui que eu queria. Essa sequência de degustação. Você inicia tomando um vinho seco? Como é que funciona isso? Bom, se você na mesma noite, acho que isso até mandaram uma pergunta no seu programa. E é legal isso. É verdade. Né? Teve uma pergunta Dá mesmo. pra gente complementar ainda mais. Bom, se você vai degustar na mesma noite ou no mesmo dia, que seja um almoço, espumantes e brancos, primeiro espumante, depois vinhos brancos. Se você vai degustar só espumantes, primeiro os mais secos, por último os demis ou os mais doces, que são os moscatéis. Se você vai degustar branco, depois rosé, primeiro branco, depois rosé. Se vai degustar rosé e depois vinho tinto, primeiro rosé, depois vinhos tintos. Se for a sequência só de vinhos tintos, primeiro os tintos com graduação alcoólica mais baixa, e depois os tintos com graduação alcoólica mais alta. Por último, são os vinhos fortificados, que entra, por exemplo, o mais conhecido e mais clássico, que é o vinho do Porto. Isso porque se você degustar primeiro um vinho tinto e depois um vinho branco, o vinho branco ele vai sumir. Porque a presença que o vinho tinto provoca em todas as papilas gustativas é muito mais intenso. Então, você acaba sumindo, você acaba diminuindo, né, aquela presença que o vinho branco poderia ter se ele fosse degustado antes do tinto. Então, é isso. Espumantes, brancos, rosés, tintos mais leves, tintos mais fortes de álcool e, por último, os vinhos de sobremesa. Maravilhoso. E esse que nós estamos aqui tomando, porque é maravilhoso, eu amei. A gente está degustando um Louis de Bosca, é um Malbec, e ele tava com 14 de álcool, só que eu decantei, por isso que ele tá tão levinho. Tá uma delícia. Tá uma delícia, falar pra você. O vinho, ele baixou bastante a graduação alcoólica, então ele ficou mais suave ainda de ser bebido. Decantando, como é que você faz? É assim, essa hora que você... Eu transferi para uma jarra, que a gente chama de decanter, que tem essa função de baixar um pouquinho o álcool, abrir os aromas, ou para vinhos envelhecidos separar as borras e o sedimento. Nesse caso era só para baixar um pouco o álcool. Viu? Protegendo a gente, né? Eu falei pra Kézia, eu falei, vamos degustar, então vai ser a última entrevista do dia. Kézia, tem a questão da adega também, né? A minha adega não gela, teve uma pergunta também nesse sentido. Como é que funciona? Verdade. Muita gente fala isso, a minha adega não gela. Eu peguei o vinho tinto e ele não estava na temperatura correta. É importante saber que as adegas têm temperatura de armazenamento e conservação para que o seu vinho preserve todas as qualidades e não a temperatura ideal de serviço. Da mesma maneira que você vai preparar um prato e precisa ter a manteiga à temperatura ambiente, se você vai degustar um espumante, um branco ou um rosé, você precisa preparar a temperatura de serviço. Então você vai retirar da adega e colocar no balde com água e gelo. Isso para espumantes brancos e rosés. Vinhos tintos com graduação alcoólica de 12, 12,5%, mais ou menos, você pode resfriar um pouco mais. Mas se gelar demais, você vai sentir o vinho totalmente duro e o tanino muito presente.
Vinhos tintos com graduação de 13, 13,5 acima, você pode gelar menos, que fica entre 14 e 16 graus. Porque se você gelar demais, aparece muito o amargor do tanino, e se gelar de menos, aparece muito o álcool e o vinho fica muito pesado. Então, o maior equilíbrio de temperatura de serviço está exatamente nos vinhos tintos. Por causa disso, se gelar demais, muito duro, muito tanino, muito amargor. Se gelar de menos, muito alcoólico. Gente, vamos explorar um pouquinho, né? Aliás, exploramos bastante, mas eu tenho uma parte que eu queria que você nos contasse, que agora mudou o mundo, né? Todo mundo sabe que estamos passando e você está passando. Novos tempos, novo formato. Isso. Você está passando muita informação nas suas lives, né? Como é que está essa programação, a interação das pessoas, que eu estou vendo, que as pessoas estão adorando. Conta um pouquinho dessa sua nova fase. Que eu queria pegar aqui para mostrar já uma harmonização, que é super bacana para as lives, para vocês poderem nos acompanhar. Pode ser? Claro. Vamos esperar aqui. Enquanto isso, eu tomo mais um gole, que tá maravilhoso. Que lindo que eu recebi. Olha que maravilhoso. Lindo, né? Essa tábua de frios, queijos, frutas secas e tudo. Então tem tudo aqui pra gente, pastinhas, geleias. Achei muito lindo porque é justamente para acompanhar esse momento de descontração. Eu tenho falado, Elga, que esse período agora de isolamento, eu tô buscando não falar sobre a doença, sobre o vírus e tal. E a gente está seguindo, pensando que vinho é uma coisa, um produto supérfluo. Sim. Porém, buscando desde a antiguidade, que sempre teve um papel de catequizar, papel de rituais religiosos, papel de... Os romanos usavam para demarcar território, era utilizado como alimento, foi utilizado para dar força para os soldados para ir para as batalhas, era utilizado para não ser envenenado com água, tomavam vinho, era utilizado para curar ferimentos, né? Então tem muita história em torno disso, e o papel do vinho de entrelaçar e unir todos os povos. E aí o momento de alegria, desde a exaltação do deus Dionísio na Grécia, isso vem ainda desde a antiguidade. Então eram sempre momentos de alegria, de celebração e de lazer. Neste momento agora, eu acho que o bacana é isso, que o vinho está conseguindo nos trazer esse conforto, essa proximidade entre as pessoas, de continuar compartilhando conteúdo de uma maneira muito leve, né? Para que a gente meio que esqueça a parte toda desse isolamento, da preocupação e tal, e que a gente continue tendo força para seguir, né? Então, eu acho que é o momento que todo mundo tá em casa, à noite, tá lá você com seu marido, com sua esposa, com seu filho acima dos 18, né? E acaba tendo essa troca. Então, o vinho está tendo esse papel. E eu pensei assim, como é que eu posso contribuir? O que é que eu tenho para oferecer para as pessoas? Só conhecimento. E aí eu já tinha essa marca que é o Happy Wine, que é o você pode aprender se divertindo. Então eu falei, eu preciso levar um pouco de conhecimento com diversão e leveza para as pessoas, para que a gente continue conectado, para que a gente continue se falando, né? Então, esse é o papel principal agora das lives. É um momento de entretenimento, é um momento de conversa. Até eu tenho feito muito mais lives sozinhas, porque eu quero conversar com você. Eu quero que você mande a sua dúvida, que mande a sua pergunta, né? Então, é assim que eu tenho feito, muito mais eu com o público conversando, e assim a gente vai mantendo a mente sadia, para que quando tudo isso passar, a gente tenha mais força ainda para seguir. Com certeza que essa é uma grande verdade. O vinho traz esse aconchego, esse relaxamento, que eu tenho certeza que muitos estão precisando. Todos nós estamos, né? E quem ainda... Sorriso, né? A gente fala, desde a antiguidade, o vinho alegra o coração do homem, né? A gente sorri muito mais, né? Então, se a gente puder espalhar só esse sorriso... Já tá maravilhoso. E olha, é nesse clima. Eu sei que vocês queriam mais, mas ela volta e volta respondendo as perguntas, né? Que eu já estava aqui, Kézia, daqui uns 15 dias a gente faz o das perguntas.
Pode mandar as perguntas, todo mundo tem curiosidade, às vezes você já sempre quis aprender mais sobre vinhos, quer entrar nesse mundo do vinho, porque falo que é uma evolução natural da humanidade, todo mundo acaba chegando no vinho, não que vai beber só vinho, pode consumir outras bebidas e tudo, mas vai consumir também o vinho. Então pode mandar suas dúvidas, suas perguntas, porque vai ser um prazer compartilhar com vocês mais conhecimento. E pode mandar no seu Instagram também, quais são os seus veículos que as pessoas podem entrar em contato? Instagram, direto. No Instagram tem o link na bio e lá tem cursos presenciais assim que voltar. Tem a comunidade Happy Wine que é online, tem shows, consultorias, treinamentos, tem tudo lá. Viu? E agora sim, vamos finalizar, né? Foi agradabilíssimo, Kézia, muito obrigada. Obrigada, querida, pelo convite, que eu tô curtindo muito. Inclusive, como o mundo do vinho eu venho acompanhando, já falei isso pessoalmente para você, que eu venho acompanhando a sua evolução também. Obrigada. Então, eu fico muito contente de ver seu programa e só desejo sucesso para você, longevidade. Muito obrigada. Se eu pudesse, eu abraçava ela agora, né? Mas não estamos podendo ainda. Aqui. Mas, tchim, muito obrigada, Kézia. Elga. Voltamos! E hoje é terça-feira. Tem o que na terça? Insight de marketing com Fabi Totti. E ela está aqui com a gente. Fabi, sempre um prazer te receber. Toda terça, né, Elga? Estou Toda aqui terça. com a minha cadeira cativa, trazendo a insights de marketing, provocações, inspirações, trazendo um pouquinho de inspiração do mercado de luxo, né? E como que a gente pode se adaptar aí para o nosso mercado tradicional, ganhar um valor agregado no nosso produto. Estou super feliz com todas as terças estar aqui com você. Eu que fico feliz, porque toda vez que você deixa um gás diferente, você fala bem assim, nossa, eu me sinto motivada. Essa é a palavra, sabe? Você deixa experiências positivas, o que faz a gente pensar um pouquinho mais na realidade, onde nós estamos e onde nós podemos ir, né, Fabi? A ideia é essa, né, da gente trazer sempre alguma coisa que seja relevante para o negócio, né, dos empresários e também provocar novos empreendedores. Por que não, né? Porque a gente não pensar em coisas às vezes que está lá incubado dentro da gente, porque ser empresário no Brasil, ser empreendedor realmente é desafiador, sim. Mas quando a gente tem aquela sementinha que está dentro da gente, que fala, não, eu quero empreender. Lá no fundo, fica. tem algo. E a gente estimula, e hoje o Insight de Marketing é isso, é para inspirar as pessoas que ou tem um produto que quer dar um melhor valor agregado para o seu produto, ou que ele quer também empreender e acha que não consegue, ou que não tem um produto inovador. Enfim, hoje o Insight de Marketing é pensando nesse público. E essa inspiração, assim, sempre é muito bem-vinda, né? O que você trouxe hoje? Eu sei que você tem uns exemplos regionais maravilhosos e eu tô louca para saber. Trouxe hoje 3 inspirações, que são 3 empresas regionais que estão inovando no seu mercado, criando valor agregado, trazendo inspirações do luxo. Então, trouxeram técnicas do luxo para a sua empresa, onde nós podemos adaptar e se inspirar ou para melhorar o produto que você tem no seu negócio, ou até mesmo se tornar um empreendedor, Elga. Sim, e o mercado de luxo sempre é exemplo, né, Fabi? Sempre é exemplo. O mercado de luxo, ele nos inspira muito, né? Então, a gente sempre gosta de trazer aqui o que o mercado de luxo faz de melhor, que onde nós podemos adaptar para nossas empresas tradicionais, aprendendo com excelência, aprendendo que existem técnicas de luxo, né? Não só para ser um produto de luxo, precisa nascer na França, óbvio. Mas nós podemos usar técnicas que o mercado usa e adaptar para o nosso produto. Para nossa realidade, né? Exatamente, para nossa realidade local. E eu tô louca para falar aqui dessas 3 empresas que eu separei. Existem muitas outras aqui no Mato Grosso que estão dando um show de empreendedorismo, de inovação, mas hoje eu separei 3 que seriam produtos totalmente distintos. Uma é um sapato, olha, a outra é uma bebida e o outro é uma patisserie, que é
trabalha com doces e bolos. Olha que interessante. Ou seja, conseguimos, né, trazer 3 universos diferentes. Totalmente diferente. E com sistemáticas diferentes também. Que o público acaba conversando de uma certa forma, né? Porém a abordagem tem que ser diferente, né, Fabi? E a técnica, utilizando muito a técnica de luxo, onde todas elas estão fazendo direitinho todas as lições para que o produto seja reconhecido com alto valor agregado e converse com um público-alvo distinto, tá? Na semana retrasada, nós falamos de pessoas que estão disponíveis a pagar um pouco mais pelo seu produto, desde que ele consiga enxergar qualidade e diferenciação. A gente fala, você vende preço, você vende valor. Então, essas empresas que eu vou citar agora, elas vendem valor. E quais são elas? Bom, vou começar pela Maísa News. A Maísa é uma designer, ela é uma ex-bailarina, designer também, e ela identificou algo que era nato dela, onde, devido a anos como bailarina, ela resolveu criar uma sapatilha. O produto dela é uma sapatilha, lógico que depois tem mais produtos do portfólio, mas é uma sapatilha artesanal, inovadora, exclusiva, com designer único e com inspiração, Elga, porque as empresas de luxo, elas carregam com elas uma história, uma narrativa, um storytelling que a gente chama. E a Maísa, ela criou um storytelling para essa sapatilha que ela criou, que a gente pode ver agora. A sapatilha chama Marie. Essa sapatilha da Marie era antigamente uma bailarina e ela sabia que bailarina fica na ponta dos pés. Sim. Então ela criou algo super feminino, com esse laço grande, como vocês podem ver. E ela fica maravilhosa no pé. Né? Ela fica fina, classuda, e geralmente a gente não tem uma lembrança de sapatilha de bailarina boa, bonita, né? A gente sempre acha que ela tem uma ponteira diferente e ela consegue lembrar a bailarina e ser maravilhosa. E ela conseguiu trazer uma sofisticação, trazer o trabalho artesanal. Ela só vende pela internet, é do Mato Grosso, então estamos valorizando as empresas regionais. Ela não tem um showroom específico, mas ela cria um momento de escassez também, porque como é artesanal, ela não tem uma produção em escala. Então terminou aquela quantidade de sapatilhas, você tem que esperar ela produzir novamente para que você consiga comprar o produto da Maísa News. Isso cria também um interesse, as pessoas, assim, quando sai algo diferente, já quer adquirir, né? Os fãs do estilo, os que já estão aí nesse relacionamento com a marca, com o modelo, com a empresa, já ficam na expectativa, né? E a Maísa, Elga, trouxe, todo mundo pode dizer, eu tenho várias lojas de sapato hoje que vendem sapatilhas. Não, a Maísa criou uma exclusividade, um designer único, todos os itens, todos os itens necessários do segmento de luxo. É uma sapatilha com alto valor agregado, onde ela tem um cuidado com a embalagem, com as instruções de limpeza, desde a caixa que você recebe a sapatilha da Maísa, até a produção final, como vocês também podem ver, o artesanal, essa produção onde está sendo feito uma a uma, esse cuidado que ela tem, tudo isso são skills do luxo, são conceitos e princípios do luxo, né? Que busca a sedução, que busca trazer a raridade, a escassez. Então o luxo é desejo. Então a Maísa trouxe, na minha visão, um excelente produto. Então fica a Maísa como inspiração, sim, se você criar um produto específico. E lógico que depois a Maísa abriu o portfólio dela, mas o carro-chefe dela, onde muitas vezes, como a Maísa News vai ser lembrada com a sapatilha Marie, que é a sapatilha carro-chefe dela. E é feita no Mato Grosso. E eu não conhecia, estou assim, embasbacada pela beleza da sapatilha e por ser uma empresa daqui, nós podermos mostrar. Eu fico, sinceramente, envaidecida de termos empresas, termos pessoas que têm essas inspirações, estão aí fazendo a diferença
no Brasil, no mundo. A Maísa também, assim como você está nos outros casos, ela fez um trabalho com embaixadores da marca. Então, hoje você consegue ver um produto da Maísa nos pés de grandes blogueiras no Brasil todo, como as Tranqueses, como a esposa do Marcos Mion, a Suzana. Então, todas elas se identificaram com o produto através de toda essa exclusividade e desse designer e esse conforto que a Maísa proporciona e exclusividade. Ou seja, Elga, se você tem uma ideia de algum produto que seja exclusivo, que você sabe que você vai gerar uma excelente, utilizar uma excelente matéria-prima, onde você vai se diferenciar no mercado, por que não empreender, por que não lançar? Né? Sim. Vou trazer outro exemplo. Um outro case que nós temos local é a Simone Klauck. Também é uma grande confeiteira. A Simone, um segmento já totalmente diferente. Exatamente. Então, Simone Klauck é uma grande confeiteira há mais de 10 anos e a Simone hoje se diferencia no mercado mato-grossense pelo bolo de cenoura. Olha, bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Tão tradicional, né? Você então, consegue toda mamãe fazer em casa. faz um bolo de cenoura. Exatamente. Então, a Simone conseguiu encontrar uma diferenciação no mercado. O carro-chefe da Simone Klauck é um bolo de cenoura. Lógico, é um bolo de cenoura qualquer? Não. Novamente, com inspirações do luxo. O bolo de cenoura da Simone, ele é de herança, ele é uma receita de herança que vem da avó. Ela, lógico, adaptou para o mercado atual, enfim, para uma receita também autoral, mas tem uma herança, tem uma história. O produto dela é com altíssima qualidade, ela só trabalha com chocolate belga, ela tem a forma dela de fazer, então você tem que criar a sua identidade, você tem que encontrar o seu DNA. E a Simone, assim como a Maísa, usa o próprio nome para assinar a marca. Então, esse DNA tem que estar junto, ele vai acompanhado junto com o produto. Então a Simone abriu também um portfólio, maravilhosas as coisas da Simone, desde o brownie e outros produtos que ela traz também dentro do portfólio, mas a Simone tem um carro-chefe que é bolo de cenoura. Que é conhecida pelo bolo de cenoura. Ela é conhecida pelo bolo de cenoura. E é bom que valida os outros produtos também, né? Quem gosta do bolo de cenoura sabe que os outros produtos também vão ter a mesma qualidade, o mesmo cuidado, a mesma história e tipo, se conectam com isso, né? Exatamente. Então, nada impede de você criar uma empresa, criar uma marca, onde você tem um carro-chefe, aquilo que é a cara da sua empresa, que você faz de melhor, que você tem uma exclusividade de receita ou de designer, né? E que você consiga depois abrir o leque de produtos, sim. As marcas de luxo fazem muito isso. Você pegar uma Louis Vuitton, ela era conhecida pelas bagagens e malas. E depois ela abriu o leque, né? E com bolsas, chaveiros, calçados, enfim. Então ela tem sim aquilo que é o carro-chefe. Você pega uma Hermès, ela era conhecida pela selaria de cavalos. Então todas elas criaram um ícone que depois o portfólio consegue se abrir. Mas o que eu quero trazer de inspiração é, se você tem uma boa ideia, se você quer empreender e você acha que tem tudo no mercado, pode ter certezas. Para uma ideia inovadora, para algo diferente, sempre tem mercado e sempre tem cliente que pode pagar por alto valor agregado. Tem uma história que é pessoal e você realmente consegue passar aquilo para o produto, acaba sendo único. Não ligar, o mercado já tem de tudo, né? Sempre tem espaço. Sempre tem espaço, Elga, para ideias inovadoras, para ideias autorais e exclusivas, sempre tem espaço. Seja como nós trouxemos um calçado, seja um bolo. E agora vou trazer por último e não menos importante, óbvio, mandando aí um abraço para o Tarcísio e para a Camila, é uma kombucha também realizada no Mato Grosso. Já ouvi falar, kombucha. Chama-se Jong. É uma empresa mato-grossense. Kombucha hoje é a nova bebida do momento. É uma bebida japonesa, com inspiração japonesa, e que é um chá com probióticos, que faz bem para a saúde, que você toma todos os dias. Depois entre no Instagram da Jong, também vocês podem ver a Jong aqui com a gente. Mas o que eu quero chamar a atenção, não só pela qualidade do produto, que é muito boa, maravilhosa, mas sim como eles se posicionaram no mercado.
existe há um ano essa empresa, e é uma empresa que veio, uma empresa mato-grossense que veio para nos inspirar, para que você tire da sua caixinha de ideias aí, coloque realmente na prática aquilo que você está aí há muito tempo pensando. Tem muita gente inovando no mercado. E a Jong, ela se posicionou também como produto de alto valor agregado, é um produto onde se posicionou desde embalagem, que é importantíssimo quando você está falando de produtos de alto padrão, se posicionou com a distribuição, então o ponto de entrega da Jong já ajuda a posicionar. Então, ela pensa até nessa entrega. Principalmente na entrega. Esse já é um item do marketing importante e também um item do luxo importante. Você saber com quem que você está conectado, qual é aonde o seu público-alvo está. Né? Existia uma demanda de mercado para kombucha, sim, mas as pessoas poderiam ter medo de inovar e não tenham medo de trazer coisas novas, assim como o Tarcísio e a Camila, que trouxeram esse produto totalmente novo e que está ganhando força no mercado, porque é um produto com altíssima qualidade, com cuidados de produção também, com uma logomarca condizente, com uma distribuição condizente, com cuidados na forma como ele está conduzindo a sua comunicação, as suas redes sociais. Enfim, eu acho que o grande segredo do sucesso de todas essas empresas em comum é buscar o que há de excelência, o que há de excelência, o que eles podem oferecer de melhor para o cliente, sabendo que o cliente está sim disposto a pagar por isso e a consumir o produto e virar um super fã da marca. Fabi, isso é inspiração mesmo. Adorei todos os exemplos que você trouxe. Eu tenho certeza que muita gente vai olhar o seu produto ou vai criar o seu produto baseado nessas pontuações, nesses exemplos que você nos passou aqui hoje. Obrigada, Elga, e obrigada por essas 3 empresas, né, que me permitiram estar aqui citando como exemplo de sucesso, de inspiração, de alto valor agregado e que estão trabalhando aí com toda a influência do luxo e se tornando produtos diferentes aqui no Mato Grosso. Eu estou muito feliz de estar trazendo cases locais. Eu também. Aqui na TV Pantanal nós somos Mato Grosso e ficamos muito felizes assim de você poder falar de empresas que fazem diferença e que são daqui. Fabi, mais uma vez, muito obrigada. Até terça. Terça-feira nós estamos de volta. E é nesse clima que finalizamos o Insight de Marketing com Fabi Totti, nossos veículos de comunicação, inclusive o contato de WhatsApp, Instagram, que vocês podem mandar mensagem para a Fabi Totti, além do Instagram dela também, estão aí na tela. Nós voltamos amanhã às 21h30 aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Aguardo vocês.